O milionário negro revela sua rotina secreta que surpreende até a mendiga da rua. Marcos Silva, um nome que hoje ecoa em arranha-céus e salões de luxo, já foi só mais um rosto esquecido sob a chuva fria da madrugada. Dormindo em caixas de papelão, no canto escuro de uma rua esquecida. Pois é, quase ninguém sabe que aquele bilionário, que comanda uma das maiores empresas do país, tem uma rotina que faria a mendiga que o via toda semana arregalar os olhos de espanto. Todo dia, às 5:30 da manhã, antes mesmo do sol nascer, Marcos está ali, no seu jardim particular, aquele tesouro verde escondido no topo do seu apartamento de cobertura, sentado em silêncio absoluto, meditando. Não é qualquer meditação, o silêncio pesa, mas também acalma. Ele fecha os olhos e, por alguns minutos, aquele homem que brilha nos holofotes desaparece, deixando surgir o homem que já sentiu o chão duro da calçada cortando a pele. O mais incrível, a mendiga que costumava se encostar num muro perto da praça. Um aliado. Alguém que ele nunca suspeitou, sussurrou um segredo. Um nome sombrio vinculado a um investidor capaz de manipular o mercado com um piscar de olhos. Esse segredo, cruel e afiado, ameaçava ruir não só sua carreira, mas os projetos sociais que ele ainda carrega no peito, aqueles que hermeticamente tentava proteger. O aperto no peito aumentava à medida que a crise financeira se desenhava, cruel, implacável, cobrando caro cada erro. Seu telefone vibrava incessante, as notícias correndo como fogo nas redes. Sua fortuna escorregava e, junto com ela, a esperança de transformar a comunidade que ele nunca esqueceu. Por dentro, Marcos lutava com a angústia de um homem dividido. Comandar uma empresa bilionária, sim, mas manter viva a alma daquele jovem que conhecia a luta real, a dor da exclusão. Na cabeça dele vinham ecos do passado, o som abafado da rua, os passos pesados da mendiga, a textura fria do concreto que um dia foi seu lar. A verdade, a identidade que ele quase perdeu, está ali, pulsando, exigindo uma transformação real, profunda. E a pergunta que queima em sua mente ecoa no silêncio do jardim. Até onde vai a responsabilidade de um homem que carrega fortunas às custas da dor da sua cidade? O que virá a seguir? Quem é realmente Marcos Silva quando as máscaras caem? E aquele segredo sombrio, será o fim ou o começo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você... Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a mente de Marcos girava em torno das incertezas do mercado, algo inesperado aconteceu. Um barulho? Um grito agudo cortou o silêncio do seu jardim. Ele abriu os olhos, ferido por aquela interrupção abrupta. A cena se desenrolava diante dele. A mendiga, que ele pensou ter esquecido, estava ali, fitando algo com os olhos arregalados. Um grupo de pessoas se aglomerava na rua. Ele levantou-se rápido, sentindo o coração acelerar. A imagem da mulher, as mãos trêmulas segurando uma garrafa vazia, fazia seus pensamentos voarem como folhas ao vento. Um pressentimento sombrio lhe gelou a espinha. O que poderia estar acontecendo? Ele se aproximou, forçando seu caminho entre os curiosos. A dor da antiga vida parecia pulsar dentro dele a cada passo, uma lembrança de quem ele era antes de ter se tornado um milionário. Quando finalmente chegou à frente da multidão, o que viu
o paralisou. Uma jovem caída no chão, ensanguentada, e ao lado dela um rosto familiar. O investidor obscuro que havia sussurrado segredos em suas reuniões. O olhar frio e calculista dos olhos dele era um mistério gélido que parecia zombar de toda a situação. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou Marcos, enquanto as palavras saíam de sua boca num sussurro. O que aconteceu? O homem, rindo de forma desprezível, afastou-se como se estivesse livre do fardo. O pânico se instalou na multidão. Uma onda de murmúrios crescia. Mas Marcos sentiu vazio em seu estômago. Tinha que atuar. Desceu ao chão, colocando-se ao lado da jovem. Seu pulso estava fraco, a vida escorrendo dela. "Chama uma ambulância!" gritou, mas o próprio eco de sua voz parecia distante. As pessoas o olhavam, e logo ele percebeu. Aquele homem poderia ser a chave para seu futuro. Mas também era um monstro cruel. À medida que esperavam pela ajuda, a jovem lhe lançou um olhar de desespero. "Por favor, não deixe ele me machucar!" disse com a voz quase inaudível. As palavras dela balançaram seu mundo. A verdade estava ali, cravada nos olhos dela. A conexão era palpável. Uma ligação entre aqueles que, de maneiras tão diferentes, haviam sofrido. Ele estava ante a possibilidade de uma escolha. A vida que ele construiu poderia se desfazer como um castelo de cartas. Marcos olhou em volta novamente e viu entre a multidão a mendiga. Seus olhos se encontraram e, por um momento, tudo ficou claro. Ele não era só um bilionário em busca de sucesso. Era um homem. Um homem que tinha um legado por preservar e uma luta para abraçar, que precisava escolher entre o que era e o que poderia ser. Justo quando a sirene ecoou à distância, um clarão de luz ofuscou seu olhar. O investidor desaparecia em meio aos observadores, e Marcos se viu em uma corrida contra o tempo. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo, entender aquele segredo que se escondia sob a superfície. Mas, antes que conseguisse pensar em um próximo passo, um grito, um alarme. Algo como o homem fez movimento rápido em direção ao carro que estacionava ao lado. E com isso, todo o seu universo pareceu desmoronar. A mulher ao seu lado começou a convulsionar. O mundo de Marcos escureceu para um instante. Dois destinos se entrelaçando em uma história que estava longe de terminar. E a certeza começou a apertar, um nó na garganta. Quem era realmente aquele investidor? O que ele tinha a ver com a jovem ferida? Os segredos começavam a se desdobrar e ficaram claros. A verdade, como um veneno, estava prestes a ser revelada. E ele sabia que o relógio estava correndo. A mulher ao seu lado começou a convulsionar. O mundo de Marcos escureceu para um instante. A vida dela parecendo escorregar entre os dedos dele. Ele segurou sua mão, tentando transmitir força, tentando lutar contra o tempo, que parecia escasso. "Não, não, não", murmurava. Mas a sirene distante ainda não chegava. Ele olhou para o céu, pressentindo que algo muito pior poderia estar prestes a acontecer. Os rostos na multidão se misturavam. Choque, curiosidade, medo. A mendiga, ainda com os olhos fixos em Marcos, parecia sentir que algo profundo estava mudando. Em meio ao histerismo crescente, algum movimento na periferia da multidão puxou sua atenção. Alguém estava se arrastando para longe. O investidor. Ele estava saindo, como se tivesse assistido a um espetáculo e simplesmente não se importasse com o desfecho. Aquilo deixou Marcos furioso. "Ei, você! O que você fez?" gritou Marcos.
Mas o homem não se virou. Com que deixou a cena, parecia dançar com o pavor que crescia lá dentro de Marcos. O que ele realmente havia feito? Qual era o papel dele nessa tragédia? A jovem ao seu lado gemeu, e cada som dela balançava o coração de Marcos. Ele tinha que agir. Nesse momento, um clarão iluminou o céu e fez todos olharem para cima. Um drone? Não, algo maior. Um forte estrondo ecoou, e o chão se tremeu. Uma explosão não muito longe. Os gritos agora se intensificaram. Pessoas correndo, outras caindo. Um tipo de caos que parecia ter saído de um filme de ação. Marcos gritou para que todos se afastassem, mas a confusão tomou conta. E quando o barulho cessou, o que surgiu não foi um alívio, mas uma figura conhecida. Era a mulher que estava caída, agora levantando-se, mas não com o rosto ferido que ele esperava. Não, ali estava alguém muito diferente. Ele viu o sorriso astuto, os olhos que cegavam com uma intensidade fria. Ela não estava ferida, estava inteira. A verdade desabava como um soco no estômago dele. Surpresa, Marcos! Sua voz cortante encheu o ar, e a fúria da multidão parecia evaporar. Você realmente achou que poderia escapar, não é? Ele se sentiu gelar. Como assim? Quem era ela? Uma atriz? Uma conspiradora. Os fragmentos de sua história se uniam contra ele, e era impossível acreditar que tudo estava relacionado. O investidor, a jovem no chão, a mendiga, tudo se entrelaçava como um fio invisível que o prendia ao passado. E assim, a luz do dia se tornava uma máscara, revelando o que ele nunca quis ver. A mulher ao seu lado não era uma vítima, era uma agente, e Marcos estava no meio de um plano que não compreendia. O investidor, seu próprio aliado, agora parecia uma peça-chave em um jogo mais extenso, jogado com vidas reais. Ele sentiu que as pessoas o observavam, e ali, naqueles olhares, passava o julgamento não só de suas ações, mas de sua essência. O que havia realmente feito? Com o coração acelerado, Marcos viu a mendiga novamente. Seus olhos refletiam compreensão e descrença. O jogo que ele achava que controlava se tornara uma armadilha. E mais uma vez, o passado o chamava. Você estava prestes a mudar tudo, Marcos. A mulher continuou, rindo, como um eco de impulso em sua cabeça. Mas ainda há tempo. O que vai fazer agora? Você é o que é por causa deles? Ou por causa de você mesmo? A multidão em volta parecia desvanecer, os pensamentos de Marcos se tornando um redemoinho. Ele sabia que as escolhas a partir daqui não seriam fáceis, mas aquele eco insistente na cabeça dele pesava mais. O que fazer agora? A linha era tênue e o destino imprevisível. Uma dúvida crescente o invadiu. Até onde ele iria para descobrir a verdade? E, principalmente, quem ele se tornaria ao final de tudo isso? A mulher ao seu lado começou a convulsionar. O mundo de Marcos escureceu para um instante, a vida dela parecendo escorregar entre os dedos dele. Ele segurou sua mão, tentando transmitir força, tentando lutar contra o tempo que parecia escasso. Não, 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 murmurava. Mas a sirene distante ainda não chegava. Ele olhou para o céu, pressentindo que algo muito pior poderia estar prestes a acontecer.
Os rostos na multidão se misturavam. Choque, curiosidade, medo. A mendiga, ainda com os olhos fixos em Marcos, parecia sentir que algo profundo estava mudando. Em meio ao histerismo crescente, algum movimento na periferia da multidão puxou sua atenção. Alguém estava se arrastando para longe. O investidor. Ele estava saindo, como se tivesse assistido a um espetáculo e simplesmente não se importasse com o desfecho. Aquilo deixou Marcos furioso. Ei, você! O que você fez? Gritou Marcos. Mas o homem não se virou. O desprezo com que deixou a cena parecia dançar como o pavor que crescia lá dentro de Marcos. O que ele realmente havia feito? Qual era o papel dele nessa tragédia? A jovem ao seu lado gemeu e cada som dela balançava o coração de Marcos. Ele tinha que agir. Nesse momento, um clarão iluminou o céu e fez todos olharem para cima. Um drone? Não! Algo maior. Um forte estrondo ecoou e o chão se tremeu. Uma explosão não muito longe. Os gritos agora se intensificaram. Pessoas correndo, outras caindo. Um tipo de caos que parecia ter saído de um filme de ação. Marcos gritou para que todos se afastassem, mas a confusão tomou conta. E quando o barulho cessou, o que surgiu não foi um alívio, mas uma figura conhecida. Era a mulher que estava caída, agora levantando-se, mas não com o rosto ferido que ele esperava. Não, ali estava alguém muito diferente. Ele viu o sorriso astuto, os olhos que cegavam com uma intensidade fria. Ela não estava ferida. Estava inteira. A verdade desabava como um soco no estômago dele. Surpresa, Marcos! Sua voz cortante encheu o ar, e a fúria da multidão parecia evaporar. Você realmente achou que poderia escapar, não é? Ele se sentiu gelar. Como assim? Quem era ela? Uma atriz? Uma conspiradora? Os fragmentos de sua história se uniam contra ele, e era impossível acreditar que tudo estava relacionado. O investidor, a jovem no chão, a mendiga, tudo se entrelaçava como um fio invisível que o prendia ao passado. Nesse momento, ela avançou, uma presença que parecia engolir a atenção de todos. E, de repente, os rumores começaram a surgir pelo ar. A verdade que sua empresa tentava esconder. Vocês todos devem entender. Marcos, esse jogo não é apenas sobre dinheiro. Não é sobre quem leva a maior fatia do bolo. Seus olhos cintilavam e a multidão parecia absorver cada palavra. Eu sou... Ela hesitou, um sorriso malicioso dançando em seus lábios. Eu sou a verdadeira proprietária da sua companhia. Você acha que é o bilionário, mas é apenas um peão, meu caro. Sempre foi. E o tempo que passou nas ruas? Isso foi só um truque que eu criei para entorpecer suas memórias. A verdade é mais sombria. As palavras saíram como uma faísca entre eles, ardendo em algo que Marcos jamais poderia prever. O choque atingiu a multidão como uma onda. Alguns começaram a murmurar, outros sequer podiam acreditar. A mendiga, que ele pensou estar distante, agora tinha o olhar fixo, parecendo entender cada palavra. A conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. Você não tem ideia do que começou, Marcos. Essa explosão, um plano muito maior, e você estava apenas no lugar certo, na hora certa. Ou errada. Ela riu, e sua risada cortou o ar como vidro quebrado. Agora você tem uma escolha. Quanto tempo você acha que pode esconder a verdade? A pergunta pairou no ar, um eco que reverberava em sua mente. Marcos se virou para a multidão, agora repleta de olhares incrédulos. Um misto de choque e compreensão começava a tomar conta.
Seus passos hesitantes levavam-no a um abismo onde a real identidade dele estava prestes a ser revelada. O que ele iria fazer com essa nova verdade? O que significava ser um milionário se sua vida toda estava baseada em uma mentira? No fundo do coração, as perguntas queimavam como fogo e o relógio parecia girar mais rápido. Marcos sentiu o peso do mundo sobre si e soube que iria enfrentar não apenas a mulher diante dele, mas uma tempestade que mudaria tudo. Você realmente acha que as coisas vão ficar assim? Eu vou tomar meu lugar de volta e vou fazer isso agora. A determinação dela era palpável, ameaçadora. Ele nunca soube que tudo o que tinha e quem era estava atrelado a uma armadilha tão traiçoeira. E a multidão, confusa e intrigada, parecia esperar por uma resposta que poderia trazer não só a revelação, mas um colapso dramático, onde tudo isso terminaria. Marcos sabia que o jogo só estava começando. E a verdade estava prestes a desmontar sua vida em pedaços. A mulher diante de Marcos, com aquele sorriso gelado, parecia convencida de que tinha o controle. O ar estava pesado. A multidão se aglomerava, ainda atordoada. Os olhares variavam entre incredulidade e uma curiosidade inquietante, como se todos soubessem que uma tempestade estava se formando. Mas ninguém queria realmente acreditar que aconteceria. Você não pode, Marcos começou, mas ela o interrompeu com um aceno de mão, como se ele fosse um incômodo passageiro. Ele sentiu um frio na barriga. A tensão quase visível ao redor deles era insuportável. Você realmente se acha o protagonista dessa história? Ela riu com uma voz ágil que cortava o tumulto. Você é só um peão, Marcos. Um simples peão em um tabuleiro muito maior. Aquilo ecoou na mente dele, como se as palavras estivessem gravadas em sua pele. Justo então, um estrondo seguido de um grito dilacerante despedaçou o silêncio tenso. Fumaça começou a sair de um carro próximo e as pessoas começaram a gritar em pânico, correndo em todas as direções. A explosão não era uma mera coincidência. Era uma mensagem. E Marcos percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a mudar. Olhem! Uma voz gritou, apontando para cima. Um grupo de homens de terno se aproximava, com olhares frios, como vultos que emergiam da fumaça. Eram seguranças! Os capangas! A mulher ao seu lado, antes uma figura manipuladora, agora parecia compor um quadro muito maior de traição. Tá na hora de mostrar a verdadeira cara dos seus amigos, Marcos. Ela balançou a cabeça. Um sorriso que misturava prazer e desprezo. O caos da explosão fez as pessoas se afastarem, mas a tensão entre eles não se dissipava. Os seguranças cercaram a mulher, prontos para agir. Não! Não! O que você está fazendo? O desespero tomou conta de Marcos. Enquanto ele tentava entender a encenação diante de seus olhos. A mulher já não estava apenas desafiando-o. Ela estava lhe revelando um lado obscuro de tudo que ele se recusou a ver. E então, para sua total surpresa, um dos seguranças se virou e apontou uma arma para ela. Você acha que pode brincar com o fogo, Juliana? Ele falou, seu tom carregando uma frieza ameaçadora. Dando um passo à frente, ele disparou, mas não na direção dela. A bala atingiu Marcos, que não teve tempo de reagir. A dor atravessou seu corpo como uma onda de choque, e ele caiu no chão,
o mundo tornando-se um emaranhado de cores e barulhos. As pessoas gritaram. O caos se instalou, riscados por flashes de pânico e desespero. O que estava acontecendo? Marcos queria gritar, mas só conseguia balbuciar. E nesse meio tempo, sua mente começava a distorcer a situação. A mulher, Juliana, parecia estar sorrindo. Não um sorriso de prazer, mas um sorriso de um plano bem-sucedido. A percepção de que ela não era apenas uma conspiradora, mas talvez a mente maquiavélica por trás de tudo, o deixou frio. Era uma armadilha, não apenas por conta da explosão, mas todo o cenário estava orquestrado. A jovem caída, a mendiga, tudo fazia parte de um plano. Uma revelação que estava se desdobrando lentamente. Marcos não era o milionário que pensou ser. Ele era uma marionete, uma peça em um jogo insidioso. A visão começou a escurecer enquanto sua respiração se tornava difícil. A dor latejava em sua perna, uma cápsula de fogo se espalhando por seu corpo. As vozes ao redor pareciam distantes, até que uma delas se destacou, a de Juliana novamente. Você ainda tem uma chance, Marcos. A escolha é sua. O que você vai fazer agora? E em seu olhar havia um brilho feroz, não de preocupação, mas de uma vitória impiedosa. Ele olhou em volta, percebendo que a multidão agora estava dividida. Alguns ajudavam, outros apenas observavam. A certeza de que tudo estava em jogo tomou conta dele. Se ele sobrevivesse, tudo mudaria. E a pergunta que ficou martelando em sua cabeça era: até onde ele iria para recuperar o que havia perdido? E a verdade que agora parecia tão próxima. Qual era seu verdadeiro papel nesse jogo cruel? Enquanto a sirene soava ao fundo, a vida parecia escapar entre os dedos dele. Ele tinha que escolher. E o instante em que seus olhos encontraram os de Juliana foi decisivo. Cada batida do seu coração questionava sua jornada até agora. E quando tudo parecia estar perdido, ele sentiu que a batalha apenas começava. A mulher diante de Marcos, com aquele sorriso gelado, parecia convencida de que tinha o controle. O ar estava pesado, a multidão se aglomerava, ainda atordoada. O olhar da mulher era como uma cobra pronta para atacar. Algo estava prestes a acontecer, e ele podia sentir a tensão no ar. Você realmente se acha o protagonista dessa história? Ela riu, com uma voz ágil que cortava o tumulto. Você é só um peão, Marcos. Um simples peão em um tabuleiro muito maior. E virou-se para os capangas que a cercavam, como se estivesse dando ordens silenciosas. Então, a sirene soou mais forte. O tempo parecia ter parado, e a dor na perna de Marcos começou a arder como fogo. Ele tinha que fazer algo. As vozes da multidão se tornavam um manto de ruídos, tudo misturado em um coro de incertezas. E ali, bem na sua frente, a figura de Juliana agora não era apenas uma oponente. Parecia a encarnação de tudo que ele havia ignorado. Antes que pudesse responder, um ladrido de cachorro cortou o ar, seguido de um barulho ensurdecedor. Ele virou a cabeça, e o que viu o fez tremer. Um homem, sujo e descalço, estava correndo em direção a eles. Era um velho emblemático da rua, aquele que sempre parecia saber de tudo. Algo em seu olhar lembrava a própria essência de Marcos, um eco do que ele tinha tentando escapar. O velho bradava, mas as palavras eram um emaranhado, algo sobre segredos e a verdade. A multidão optou por ficar em silêncio, hipnotizada. O velho parou,
Respirando pesadamente, a voz dele tinha um peso impressionante. Juliana, você não pode fazer isso. E com isso, uma onda de murmúrios explodiu. As cabeças giraram para olhar a mulher. O sorriso dela se apagou e a fúria surgiu como uma tempestade. O que você sabe? Juliana gritou, e a agressividade quase a consumiu. Olhos arregalados, um misto de medo e raiva se espalhou. Você pensa que controla tudo? O seu passado não está tão enterrado quanto você acha. O que você fez com ele vai voltar para te atormentar. As palavras do velho reverberaram como um trovão, e Marcos sentiu um gelo percorrer sua espinha. O que ele quis dizer? Juliana hesitou, cores mudando em seu rosto, mas antes que pudesse reagir, o velho puxou um objeto do bolso do casaco. Era uma foto amarelada, e quando a ergueu acima da cabeça, a voz dela falhou. O que marcava aquele papel não era apenas uma lembrança. Era um retrato antigo de Marcos, de sua vida nas ruas, e ao seu lado um menino. O semblante do garoto carregava a mesma essência de Marcos, mas algo mais. Um brilho nos olhos que denunciava mais do que inocência. Isso não pode ser! Marcos sussurrou, a realidade começando a se despedaçar. A ligação dele com aquele menino era inegável. Mas como? O que você fez com ele, Juliana? Ele gritou, sentindo como se o chão pudesse desmanchar sob seus pés. Percebeu que havia muito mais nessa história, que aquelas peças não se encaixavam. Seu mundo desmoronava, e a figura da mulher que ele detestava agora tinha um significado que ele nunca esperou. Juliana olhou ao redor, colocando a mão na boca, reconhecendo a ameaça que estava prestes a se aproximar. A multidão murmurejava, chocada, e os sussurros pareciam envolver Marcos em um redemoinho. Vocês todos não entendem, ela gritou. Mas o velho, faminto por justiça, respondeu, eu sei o que você esconde, Juliana. O que fez para se colocar onde está agora? A verdade não morre. Então, uma explosão interior levou Marcos a uma conclusão. A vida que ele levou, o que achava ser o passado, estava entrelaçado em uma teia de enganos e segredos. E a última coisa que ele queria era que outros fossem afetados por isso. O eco da sirene crescia, mas não mais apenas como um chamado de socorro. Era um chamado ao despertar da verdade. Qual o seu plano agora, Marcos? A voz de Juliana se tornava um sussurro provocante, um convite a agir, um desafio. Ele teve que decidir em quem confiar e o que mais ele ainda não sabia. Enquanto os gritos e murmúrios se intensificavam ao redor, a única coisa que Marcos podia fazer era olhar para o retrato que estava em mãos. E a verdade era mais devastadora do que qualquer explosão que poderia acontecer ao seu redor. Um futuro incerto se desenhava à frente dele, e ele sabia que tinha que confrontar não apenas Juliana, mas também o que realmente era e quem realmente amava. E no fim de tudo, quando a poeira... E então, um novo grito irrompeu da multidão. Ele está voltando! Alguém exclamou. E os olhos de todos se viraram, temendo o que estava por vir. E no coração de Marcos, a dúvida pulsava como um tambor. O que mais estava escondido? Enquanto a sirene soava ao fundo, a vida parecia escapar entre os dedos de Marcos. Ele tinha que escolher. Olhando para Juliana, a mulher que antes parecia ser sua rival, uma ideia começou a ficar clara. Ninguém estava realmente seguro ali. A tensão no ar pulsava e algo estava prestes a estourar. Mas o que exatamente? Então, um movimento rápido no canto do olho de Marcos chamou sua atenção.
um grupo de homens uniformizados surgia entre os curiosos. Eram seguranças armados e a expressão nos rostos deles dizia tudo. Aquilo não era só um jogo, era uma verdadeira explosão de traições e segredos ocultos que estavam prestes a ser revelados. Quem são eles? Gritou alguém na multidão, e olhares começaram a rodar de volta a Juliana, que manteve um sorriso controlado. Mas nem todos estavam distraídos. O velho que havia interrompido o confronto estava ainda mais determinado. Suas mãos trêmulas segurando o retrato amarelado. E então, de repente, uma explosão que não era a última sacudiu a multidão. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés e o caos explodiu ao redor. Ele mal teve tempo de entender o que tinha acontecido. Gritos, o som de vidro quebrando, pessoas correndo. É uma emboscada! Pensou, mas a adrenalina o conduziu a um impulso instantâneo. Proteger Juliana. Estranho, mas era um instinto. A imagem do garoto no retrato piscava na mente dele. O que ela fez com ele? A pergunta queimava. Juliana girou em direção ao velho. Você deveria ter ficado calado. Agora, olhe onde você nos colocou. Mas ela não estava apenas se dirigindo ao velho. Era uma acusação que ressoava no coração de Marcos também. E ele percebeu que todos ali eram peças em um tabuleiro maior, cada um apenas tentando sobreviver. Mas antes que mais pudesse acontecer, um dos seguranças abordou Juliana. E a tensão se intensificou. Você está pronta para fazer o que fomos instruídos ou vai continuar desviando do caminho? Ele gritou. E sua voz pulsava com uma ferocidade que fez Marcos estremecer. O tal plano que Juliana mencionou estava prestes a se concretizar de uma maneira que ele não entendia. E nesse momento de caos, o velho gritou com toda a força que ainda tinha. Juliana, você não é quem pensa que é. A verdade está vindo à tona e você vai ter que enfrentar o que fez. As palavras eram um sopro de choque. E a multidão estava em estado de frenesia agora, todos absorvendo a gravidade do que estava acontecendo. Foi quando um dos seguranças puxou algo do bolso, um dispositivo brilhante e ameaçador. Marcos sentiu o coração disparar. O que é aquilo? O tempo parecia desacelerar, como se um novo horror estivesse prestes a ser liberado. E então, em um movimento rápido, o segurança acionou o dispositivo e uma luz intensa irrompeu do objeto, iluminando tudo. Era uma arma de choque. Não, pare! Gritou Marcos, mas o grito foi perdido em meio ao tumulto. O que realmente estava em jogo? Ele percebeu que não apenas seu futuro estava em risco, mas também o de Juliana e o de todas aquelas pessoas que se aglomeravam ao redor. E no momento em que a luz azulada iluminou o cenário sombrio, acendeu também uma conexão dentro dele. Ele não estava apenas lutando por si mesmo. Havia um legado a proteger, uma verdade a revelar. Você não pode fugir da sua própria sombra, Juliana. Ele disse, o olhar fixo na mulher enquanto a luz bruxuleava. E então percebeu. O passado dela e o passado dele não eram apenas palavras em um retrato. Eram a mesma história. Mas antes que a revelação pudesse se firmar, a explosão aconteceu. Um estrondo de fumaça e dor, e a multidão se despedaçou. Marcos foi arremessado para trás, caindo com força no chão. Os gritos se tornaram ecos distantes enquanto ele viu tudo girar. Quando o caos foi aos poucos se dispersando, seus olhos se abriram, e o mundo estava diferente. Juliana,
Seus olhos cheios de algo muito além de raiva e determinação. Estava bem ao seu lado. Mas agora, ela não era mais a vilã ou a salvadora. Ela era apenas uma mulher perdida em um jogo muito maior. E as novas paredes levantadas estavam apenas começando a desmoronar. Você vai descobrir a verdade. E quando fizer, tudo irá mudar, ela murmurou, apertando a mão dele. E ali, no meio da destruição, enquanto a fumaça ainda pairava no ar, Marcos percebeu. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser transformado. E talvez aquele não fosse o final, mas apenas o começo de algo muito maior e muito mais aterrador. Marcos estava no chão. A dor latejante em sua perna se misturava ao choque do que acabara de descobrir. Juliana ainda estava ao seu lado, mas agora havia algo diferente nela. Um brilho frio nos olhos, como se a verdade que ela guardava fosse o fio desencapado que poderia eletrificar todo o ambiente. Ele mal conseguiu entender suas palavras, mas o medo e a urgência pulsavam em seu peito. Você precisa entender, Marcos. Ela começou, mas antes que pudesse terminar, um estrondo rompeu o ar. A fumaça ainda flutuava, e a multidão parecia estar se despedaçando em gritos. Eu sempre soube que você não ia conseguir ficar fora disso. O passado volta, sempre volta. As palavras dela ressoavam. O velho, ainda segurando o retrato, parecia mais determinado do que antes. Você não pode se esconder de quem realmente é Juliana. Faça o que fizer, a verdade vem à tona. Aquilo parecia pesadelo. Marcos se revirou. A verdade a qual se referiam poderia ser devastadora. Então, um novo barulho fez o chão tremer. Um carro preto, com janelas escurecidas, despencou em direção à cena. A porta se abriu, e do veículo saiu um homem. Sujo, mas não qualquer um. Era Nitron, o investidor obscuro que Marcos tinha visto da última vez. Ele estava de terno, mas sua expressão era de pura fúria. Juliana, o que você fez? E enquanto falava, seus olhos se fixaram em Marcos. Algo ameaçador no olhar dele. Juliana, em vez de recuar, deu um passo à frente. Você não vai me parar, Nitron. O plano está em andamento e você não terá o que deseja. As palavras caíam como pedras e a tensão no ar se tornava palpável. Aquela troca de farpas revelava segredos que Marcos não entendia, mas sentia a gravidade da situação, o peso das revelações sendo jogado em praça pública. Nitron riu, mas não era um riso amistoso. Você realmente pensa que pode escapar das consequências? Eu fiz você chegar aonde está, e agora você vai me dar o que é meu. O semblante dele era o de um predador caçando. E o pavor começou a se espalhar pelo rosto dos espectadores. Havia algo mais em sua presença, uma aura de controle. Então, do carro, surgiu uma figura feminina. O coração de Marcos pulou. Era Gabriela, sua ex-assistente, a mulher a quem ele tinha confiado segredos profundos. Mas havia algo diferente nela também, um olhar de determinação, linhas endurecidas que não lembravam a mulher doce que ele conhecia. O que você está fazendo, Juliana? Ela disparou, apontando um dedo acusador. Isso não é só sobre você. Cala a boca, Gabriela. Você não sabe do que está falando. Juliana gritou. Mas a confusão começou a aumentar.
O antigo vínculo entre eles começava a se desfazer em palavras raivosas. Marcos observava a multidão em volta, os rostos se revelando em um reflexo de desconfiança e medo. E então, em um movimento abrupto, Nitron se virou e puxou uma arma. O silêncio foi ensurdecedor. Vocês todos não têm ideia da verdade. A verdade que estou prestes a revelar. E ao dizer isso, ele apontou a arma para Marcos. O coração dele parou. Não, não, espere! O que você quer? Marcos tentou gritar, mas as palavras se perderam no caos. Juliana tentou intervir. Nitron, não faça isso! Mas ele estava imbuído de um frenesi controlado. Essa é a hora da verdade? E você, garoto, está no caminho dela. E naquele instante, um estalo. A situação virou um jogo de poder. Marcos percebeu que eles não apenas lutavam uns contra os outros, estavam em um tabuleiro de xadrez. E cada movimento poderia mudar o jogo. Ele precisava agir. Um impulso destrutivo percorreu seu corpo. Então, como uma luz no escuro, uma nova verdade começou a surgir. Nitron não era só um investidor. Ele estava atrelado ao passado de Marcos. A relação entre eles poderia significar a chave para desvendar o emaranhado de segredos. Quem era a verdadeira Juliana? E quem realmente controlava tudo aquilo? A ênfase do momento fez o ar parecer espesso e carregado. Simultaneamente, uma sirene ecoou ao fundo, numa sinfonia trágica que alinhou a dor da urgência. Sentindo que todo o seu mundo estava prestes a desabar, Marcos encarou Nitron. Sua vida, sua luta, tudo em jogo em um instante decisivo. Diga-me, Marcos, está pronto para descobrir a verdade? A verdade que você nunca quis enfrentar? O sorriso dele era tanto uma promessa quanto uma maldição, um precipício no qual Marcos se via prestes a pular. E no meio de toda a confusão, ele percebeu que não havia como escapar agora. Tudo o que sabia estava prestes a mudar. E a única pergunta que restava era: como ele enfrentaria as consequências dessa revelação? Marcos estava no chão. A dor latejante em sua perna se misturava ao choque do que acabara de descobrir. Juliana ainda estava ao seu lado. Mas agora havia algo diferente nela. Um brilho frio nos olhos, como se a verdade que ela guardava fosse o fio desencapado que poderia eletrificar todo o ambiente. Ele mal conseguiu entender suas palavras, mas o medo e a urgência pulsavam em seu peito. Você precisa entender, Marcos. Ela começou, mas antes que pudesse terminar, um estrondo rompeu o ar. A fumaça ainda flutuava, e a multidão parecia estar se despedaçando em gritos. Eu sempre soube que você não ia conseguir ficar fora disso. O passado volta, sempre volta! As palavras de Juliana ressoavam. O velho, ainda segurando o retrato, parecia cada vez mais determinado. Você não pode se esconder de quem realmente é, Juliana. Faça o que fizer, a verdade vem à tona. Ali, a eletricidade no ar tornava tudo palpável, e Mark sentia que cada batida do seu coração ecoava em dúvida. Então um novo barulho fez o chão tremer. Um carro preto com janelas fumês despencou em direção à cena. A porta se abriu e do veículo saiu um homem, sujo, mas não qualquer um. Nitron, o investidor obscuro que Marcos tinha visto da última vez. Ele estava de terno, mas a expressão era de pura fúria. Juliana, o que você fez? E enquanto falava, seus olhos se fixaram em Marcos.
Algo ameaçador na presença dele. Juliana, em vez de recuar, deu um passo à frente. Você não vai me parar, Nitron. O plano está em andamento e você não terá o que deseja. Aquelas palavras tão tagarelas pareciam explosões de um conflito que Marcus mal compreendia. Nitron riu, mas não foi um riso amistoso. Você realmente acha que pode escapar das consequências? Eu fiz você chegar aonde está. E agora você vai me dar o que é meu? Quando as palavras saíram da boca de Nitron, um nó se formou na garganta de Marcus. O que ele queria dizer? A relação entre eles poderia significar a chave para desvendar o emaranhado de segredos. Mas não tinha tempo para isso. A multidão sussurrava, o medo crescendo como uma neblina densa. Sem aviso, Nitron virou e puxou uma arma. O silêncio foi ensurdecedor. Vocês não têm ideia da verdade. Aponte a arma para Marcus. O coração dele disparou. Ele precisava agir. Do outro lado, o velho já tinha gritado: Juliana! Não faça isso. Todo o ambiente parecia girar em torno dele. Juliana iria se levantar, mas Nitron assegurou: nada de jogadas. Quero que ele assista tudo. Um manto de tensão pairava, a sensação agonizante de que algo terrível estava prestes a acontecer. Então, em uma fração de segundo que poderia mudar tudo, alguém na multidão se lançou. Era a mendiga, os olhos fixos, como se a vida dela dependesse disso. No meio do caos, ela gritou: a verdade precisa ser conhecida. E com isso, levantou algo no ar. Uma pasta aparentemente assinhada e estava recheada de papéis e documentos. Os olhos de Nitron se arregalaram. O que você tem aí? A fraqueza que antes era tão evidente em seu olhar, repentinamente se transformou em fúria. Essa é a verdadeira história sobre você. Você achou que poderia esconder tudo para sempre. A voz dela ressoava como um trovão no silêncio tenso. A multidão percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Aquelas folhas poderiam ser a chave para entender o emaranhado de enganos que o cercava. Juliana gelou. Se havia uma fraqueza em seu olhar, então era evidente. Você não deveria ter feito isso. E, em um movimento fluido e desesperado, se virou para Nitron. Pode ser tarde demais para nós agora. Mas precisamos acabar com isso. Nitron estava em fúria. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. E antes que alguém pudesse desviar a atenção, disparou a arma. Mas a bala não seguiu em direção a Marcus. No último momento, a mendiga acertou a pasta no chão, espalhando os papéis como folhas ao vento. A vivacidade dos documentos trouxe à luz segredos tanto sobre Nitron quanto sobre Juliana. Traições inesperadas e laços de sangue que nem Marcus poderia imaginar. Enquanto a confusão aumentava ao redor e o cheiro de pólvora se espalhava entre os gritos da multidão, ficou claro. Tudo o que Marcus acreditava saber estava prestes a desmoronar. Quem realmente era Juliana? O que a mendiga sabia que os outros não sabiam? E, no fundo, a estrutura do orgulho que sustentava o sucesso de Marcus estava em risco de ruir. De repente, com a multiplicidade de informações sem respostas, Nitron ficou paralisado. O olhar de derrota se esboçou em seu rosto. O fio que conectava todas aquelas almas perdidas agora parecia estar se desgastando em uma revelação que certamente mudaria o curso de suas vidas para sempre. E no coração de Marcus,
Uma pergunta fervia. Quando toda a verdade virasse realidade, o que restaria dele? A fumaça ainda estava no ar, uma névoa pesada que deixava tudo mais confuso. Marcos estava no chão, a dor pulsando na perna e a adrenalina correndo solta em suas veias. Ele olhou para Juliana e, pela primeira vez, algo se quebrou entre eles. Naquele momento tenso em que todos respiravam o medo, ele percebeu que as pessoas na multidão estavam tão perdidas quanto ele. Nitron segurava a arma, os olhos frios como gelo, prontos para disparar. A verdade está aqui, e vocês vão ouvir, ele gritou, mas o velho se adiantou, levantando a pasta com os documentos. Esses papéis podem mudar tudo! A verdade nunca fica escondida para sempre. As palavras dele ecoaram uma verdade que todos pareciam precisar reconhecer. Juliana estava parada entre os dois mundos, um pé na mentira, outro na verdade. Nitron, não faça isso! Você não entende o que está em jogo. Sua voz tremia, mas havia determinação em seu olhar. Eu sei muito bem o que está em jogo. Nitron respondeu, a raiva crescendo com cada palavra. A tensão entre eles era elétrica. A multidão observava, olhos arregalados e bocas abertas, como se estivessem assistindo a um filme de ação no telão. Marcos não pôde suportar mais. Ele se levantou, arrastando-se para mais perto de Juliana. As vidas deles estão em suas mãos, Nitron. Você não pode dar esse tiro. Não assim. A sinceridade em sua voz cortou através do caos como uma faca afiada. Aí, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um movimento. A mendiga se lançou na frente de Nitron, gritando. A verdade precisa ser conhecida. Não podemos continuar com essa mentira. E então, ao invés de um tiro, o que ecoou foi um grito de choque. Nitron hesitou. A arma tremeu em suas mãos. Juliana, sem pensar, avançou. É hora de acabar com isso, Nitron. Ninguém precisa morrer por causa dos seus jogos. O ambiente ficou tenso, mas aquele era um momento decisivo. E a multidão, antes uma massa de medo, começou a gritar apoio. Vozes se levantaram. Diga a verdade. Chega de mentiras. O velho, com a foto em mãos, fez ambos pararem. Vocês não perceberam? Essa briga é sobre muito mais do que vocês imaginam. O que for feito agora vai definir não só o futuro de vocês, mas o de todos nós. Ele estendeu a foto na direção de Nitron. Olhe bem e perceba que você não é mais o único que tem algo a perder. Os sentidos de Marcos estavam alerta. Tudo começou a se conectar e cada segundo parecia eterno. A arma de Nitron baixou lentamente. A verdade sempre vence. É hora de você encarar isso, disse Juliana. Finalmente, o olhar de Nitron mudou. A frieza em seu rosto começava a derreter. Ele estava cercado pelo peso das palavras e da dor acumulada em todos aqueles anos. Talvez seja hora de parar. E assim, em um instante, a atmosfera carregada mudou. A primeira certa jogada dessa trágica cena à beira do abismo se deu quando Nitron abaixou a arma. Era um gesto simples, mas repleto de significado. A multidão explodiu em aplausos e gritos de felicidade, uma onda de alívio. Marcos respirou fundo. A sensação de solidão que o acompanhava por tanto tempo estava se dissipando. Ele olhou para Juliana e viu, não a vilã, mas alguém tão perdida quanto ele. Trabalharemos juntos, certo? Perguntou. E ela sentiu um brilho de esperança surgindo. E no horizonte, uma nova luz começava a se formar. A dor foi uma companheira constante, mas aquele
foi o início de uma nova fase. A verdade, após tudo, não era apenas um caminho difícil. Era a única estrada a seguir. Enquanto as vozes da multidão se afastavam, Marcos percebeu que precisava de mais do que resgatar o passado. Ele queria um futuro mais vibrante, onde as histórias não fossem apenas de medo e tragédia, mas de união e redenção. Mas e agora? O que seria do futuro deles, agora que a verdade tinha finalmente saído à luz? Antes que a cena se fechasse, uma última pergunta ecoou em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras do passado, pronto para emergir? E esse é o momento em que você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias que continuam a troca emocionante de vidas e verdades. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte desse movimento com a gente. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente.